Entenda isso e seja uma pessoa abençoada. Todas as pessoas querem ter uma vida abençoada, é ou não é verdade? Todas as pessoas querem ter uma vida de paz, uma vida próspera, uma vida cheia de alegrias, né? Cheia de realizações. Existem algumas leis que regem sobre isso. O porquê que você quer ser uma pessoa abençoada? O porquê? Você já fez essa pergunta só para a sua realização pessoal, para provar alguma coisa para alguém? Responda essa pergunta com bastante sinceridade. O porquê que você quer ser uma pessoa abençoada? Uma pessoa ouvida pelos céus? Eu estou relendo esse livro aqui, Bênção Dobrada, um livro sensacional de um pastor norte-americano, pastor Mark. E ele fala sobre isso. Se você responder essa pergunta que eu acabei de fazer, se você responder com toda a sinceridade mesmo, eu quero ser uma pessoa abençoada para abençoar, pode ter certeza, o céu está conspirando em seu favor. Porque você já superou tudo, né? Você realmente é um canal de bênção sobre essa terra. Porque Deus, ele não confia coisas grandes a pessoas pequenas. Deus confia coisas grandes a pessoas grandes. Eu imagino que Deus, nesse exato momento, ele está procurando alguém sobre a face da terra, alguém capaz de suportar a glória dele, alguém grande, capaz de administrar como um bom mordomo as bênçãos do céu. Para se tornar uma pessoa pronta, né? Vou usar essa expressão, para se tornar essa pessoa segura, né? Para receber as bênçãos de Deus, nós precisamos ter algumas atitudes, fazer algumas coisas na nossa vida para nos tornar maiores e melhores. E voltar à nossa origem é o ponto principal. Nesse livro aqui, logo no prefácio, conta uma história, né? Na verdade, uma mitologia grega que fala sobre um labirinto, né? Um monstro, né? Da mitologia grega, né? Minotauro. E de 9 em 9 anos, algumas crianças da cidade de Atenas tinham que ser enviadas para essa ilha, a ilha de Creta, para ser sacrificadas a essa figura mitológica, o Minotauro. 7 meninos e 7 meninas tinham que morrer. E em um determinado momento, um príncipe de Atenas, ele levantou a mão e falou assim, não, eu vou no lugar dessas crianças. E ele foi para a ilha de Creta, e lá ele conheceu a princesa, né? E essa princesa, né, se apaixonou por ele, né? E o tema aqui é o fio de Ariadne. Por quê? Você vai entender. Ela não queria deixar esse príncipe morrer, né? O príncipe Teseu. E eles tramaram algo ali, né? E ela deu uma espada para ele matar o Minotauro e também um novelo de lã, né? Um carretel de linha. E ele entrou naquele labirinto, amarrou uma extremidade do novelo na entrada do labirinto e entrou. Aquilo parecia uma teia de aranha. E às vezes na vida da gente parece um labirinto, não é verdade? Perdidos nas decisões, nos problemas, na ansiedade, no medo, né? Na insegurança, as coisas saem do controle, parece que estamos perdidos, não é verdade? E também enfrentamos alguns monstros, né? E o Minotauro estava lá. E ele teve sucesso, né? Na sua missão, ele derrotou esse monstro. E seguindo aquela linha, ele refez todo o caminho e conseguiu sair do labirinto. Nós precisamos, às vezes, refazer um caminho para sair dos problemas, voltar lá para a nossa origem. Na sequência, ele coloca um outro texto, onde ele fala de um psicólogo austríaco, Alfred,
que sempre começava as sessões com uma pergunta para os seus pacientes. Ele sempre perguntava para os pacientes, né, qual a sua memória mais antiga. Eu pergunto para você agora aqui, qual é a sua memória mais antiga? Deixa aqui nos comentários aqui, qual que é a sua memória mais antiga? Ah, eu me lembro quando eu era criança, sentado na mesa com a minha família. Ah, eu me lembro... Talvez você vai se lembrar de coisas ruins, né? Talvez você vai se lembrar de problemas, apanhando né, dos pais, dos irmãos, do abandono, né? Talvez você vai se lembrar das dores que você sentiu, do abuso, né? E esse psicólogo, ele sempre começava, né? Ele ficou conhecido porque ele sempre fazia essa pergunta, qual é a sua memória mais antiga? Porque a sua memória mais antiga, ela determina muitas coisas na sua vida, até se você vai ser uma pessoa abençoada ou não. É a sua memória mais antiga. E ele segue aqui, né, colocando, imagine esse psicólogo sentado com Adão. E ele pergunta para Adão, qual a sua memória mais antiga, Adão? Talvez na nossa cabeça agora venha o pensamento, né? A memória mais antiga de Adão é da queda. A memória mais antiga de Adão, né? Adão poderia responder para ele que, poxa, foi quando nós caímos no jardim e nós fomos expulsos e percebemos ali que nós estávamos nus. Talvez venha esse pensamento aí para você, né? Mas na verdade, a primeira memória de Adão não foi essa. Não foi essa. Por isso que você precisa, talvez, fazer o caminho de volta, entender quem você realmente é. Olha só esse texto que está aqui, né, no livro, mas tirado, extraído da palavra de Deus, que está no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 28. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Uau! A última lembrança de Adão é essa. Uma bênção sobre a vida dele. E essa bênção está sobre a minha vida e também sobre a sua vida. Creia nessas palavras. Antes do pecado original, houve a bênção original. E é assim. Assim é a vida. Se você está preso numa situação, essa situação está dominando você, ela está governando sobre a sua vida. Está paralisando você. Você está sempre lembrando da traição, sempre lembrando daquilo que não deu certo na sua vida, o seu abandono, da família problemática que você teve. A vida é assim. Qual é a sua última lembrança? Que a sua última lembrança seja essa aqui, ó. Deus fez você para governar sobre essa terra. Seja fértil. Frutifique. Antes do pecado, antes da dor, vem a bênção. Assuma essa identidade na sua vida. Estabeleça essa base emocional para você. A bênção é a configuração divina padrão. Deus, ele criou você para ser uma pessoa abençoada. Teremos problemas aqui? Teremos, nós não somos daqui. Estamos numa passagem aqui, né? A vida é breve, curta e passageira. Mas Deus colocou você aqui para você ter uma vida abençoada e também para abençoar a vida das outras pessoas. O primeiro e mais predominante reflexo de Deus é esse, te abençoar. Se você não crê nisso, você está duvidando da bondade de Deus para você. Se você questiona a bondade do Senhor, acaba abdicando também da sua bênção. Se você acredita que Deus não ama você, se você acredita que as bênçãos de Deus não podem alcançar você, você está abrindo mão dessas bênçãos. Hoje em dia se fala um pouco sobre a lei da atração, né? O que você está dando para o mundo? O mundo vai te dar de volta. Você precisa
vibrar numa frequência do céu, vibrar numa frequência de bênçãos. E as bênçãos irão perseguir você. Deus deseja abençoar você além da sua habilidade de pedir ou imaginar. Faz o caminho de volta, segue a trilha do Espírito Santo, ouça a voz do Espírito Santo, saia desse labirinto. Jesus já matou um monstro, já matou o minotauro da sua vida. Assuma a sua condição original de antes da queda. Você não é o seu erro, você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Deus te abençoou você antes da queda. Assuma essa identidade. Se torne uma pessoa maior, se torne uma pessoa melhor e as bênçãos de Deus fluirão através de você. Busque intimidade com o Espírito Santo. Busque retidão na sua vida e eu tenho certeza que muitas coisas boas irão acontecer. Creia na palavra de Deus. Se você quiser estudar esse livro, adquira, eu vou deixar aqui na descrição. E se você quiser também que eu comente mais, né, eu falei um pouquinho só do início, né, dele aqui. Se você quiser que eu faça um vídeo por capítulo, é sensacional. Comenta aí se você quer. Fala, eu quero ouvir mais sobre o livro Bênção Dobrada. E aí eu vou estar postando aqui, né, a sequência dos capítulos. Realmente é um material valioso que nos ajuda aí na nossa caminhada. Mas creia nessa palavra. Siga a trilha do Espírito Santo. Sai do labirinto. Jesus já venceu por você. Você é um filho amado. Existe uma bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. A sua história não define quem você é. Quem define quem você é o sacrifício de Jesus na cruz. Creia nisso. Os seus dias serão melhores, os seus dias serão maiores. Até o próximo vídeo. Deixa aí o seu like, curte aí o vídeo. Compartilha com alguém, manda para as pessoas, né? Vamos juntos crescer essa comunidade aqui. Se inscreva no canal. Até mais!